Graças a Deus. Boa noite, gente. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês. Amados, eu quero nessa noite dividir com você a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que ouve a sua palavra e guarda são sábios, amém? E a palavra de Deus nos ensina sobre os processos e propósitos da vida. A vida de uma pessoa de Deus, ela tem que ter processos, mas o processo existe por causa do propósito. Quando nós temos um propósito na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar também os processos. Agora, aprenda que as lutas, aprenda que o problema, aprenda que tudo que acontece com você faz parte de um processo e de um propósito que Deus tem com a sua vida. Amém? Então, a gente vai ver uma coisa interessante, a questão do barro, né? Você vê que o barro, para ele chegar a ser um vaso, ele passa por um processo, não é isso? Ele é separado, ele é peneirado, tiram as pedras. O que acontece com ele? Ele é pisado, amassado, para poder se tornar um vaso. Então, eu e você vivemos um processo na nossa vida. A vida em si, ela nos amassa, ela nos pisa, ela nos passa na peneira, ela nos molda. Para quê? Para que a gente sejamos um vaso. O problema não é para nos abater ou nos destruir, mas para nos aproximar cada dia mais de quem? De Deus. Amém? Então, olha o que está escrito em Jeremias 18, é muito forte isso aqui. Diz assim: o vaso na mão do oleiro, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Digam graças a Deus. Deus falou assim: Jeremias, levanta, se dispõe agora e vai na casa de um oleiro. Procura ver que tem alguém que faça um vaso, que trabalha fazendo um vaso, um oleiro, e vai lá. E quando você chegar na casa desse oleiro, eu vou falar com você e você vai ouvir as minhas o quê? As minhas palavras. Então Jeremias desceu à casa de um oleiro, aonde alguém estava trabalhando com as mãos nas obras e sobre as rodas. Por quê? Todo vaso daquela época, pessoal, para ser moldado, não era como o dia de hoje. A tecnologia hoje melhorou a vida de muitas pessoas, mas naquela época era necessário que o barro fosse pisado, amassado, tudo manualmente. Então os olheiros daquela época não eram como os olheiros de hoje em dia. Hoje em dia eles têm, através da tecnologia, forma melhor de se fazer um vaso de barro. Mas naquela época eles usavam uma peneira para peneirar o barro, para separar as pedras, para tirar todo tipo de resíduo que pudesse prejudicar o vaso. Só que o barro, ele era escolhido, não era qualquer tipo de argila que se usava para fazer o vaso, e todo o vaso, o barro, passava por um processo. Agora imagina, pensa comigo, a uva para ser o vinho, ela tem que ser o quê? Pisada. A azeitona para ser azeite tem que ser imprensada. E o barro para ser vaso tem que ser o quê? Pisado. Então, para que serve a dificuldade? Para que serve as lutas? Para que serve todo o problema que você enfrenta? É para que você se torne um vaso de honra, um vaso de Deus para a sua vida. Diga graças a Deus. Às vezes a gente fala assim: pastor, mas o senhor acha que eu posso ser um vaso? Claro que pode, mas todo vaso tem que ser moldado. E às vezes precisamos ser moldados. Existem coisas na nossa vida que somente Deus ele pode tirar. Existem coisas na nossa vida que somente Deus ele pode arrancar. E para que a gente seja moldado, temos que estar nas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. Amém? Então ele diz assim: como vaso que o oleiro faz
fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, bem, olha só, segundo bem lhe apareceu. Em outras palavras, o que Deus fazia? O que o oleiro faz com um vaso, quando ele está fazendo o vaso, moldando o vaso, e o vaso apresenta algum tipo de defeito? Ele quebra aquele vaso para fazer de novo. Assim também é o ser humano na mão de Deus. Muitas das vezes a pessoa está hoje sendo quebrada. O problema que ela está passando aí, a luta que a pessoa enfrenta, um monte de coisa que acontece com a pessoa, é Deus quebrando ela para fazer de novo. Amém, pessoal? Para que ela não seja um vaso com defeito, um vaso estragado, um vaso que para nada possa servir. Então, qual é o propósito de Deus? Tornar você um vaso nas mãos dele. Qual é o propósito de Deus? Fazer você vencer a cada dia. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa, ela fala assim, mas, poxa, pastor, já passo problema demais. Será que Deus, para me tornar uma pessoa melhor, ele tem que deixar o problema acontecer na minha vida? É o que eu falei outro dia para você. Vamos ser maduros para entender que a vitória só vem quando existe a dificuldade. O problema só vem quando existe a dificuldade. Para uma pessoa vencer, ela tem que enfrentar a dificuldade. Se não houver dificuldade, não existe vitória. Se não tiver as lutas, eu e você nos acomodamos. O que a gente põe na cabeça? Não preciso lutar, porque está tudo dando certo. Eu não preciso orar, está tudo dando certo. Para que eu vou jejuar se as coisas estão dando certo? Então Deus permite todas as adversidades, é para que você se aproxime de Deus, é para que você se aproxime dele a cada dia. Entenda que nós estamos chegando nos finais dos tempos, aonde Deus está próximo a enviar o seu Filho. Jesus está voltando. Então, Ele quer encontrar você um vaso de honra e não um vaso de desonra. Ele quer encontrar você nas mãos dEle, não fora das mãos dEle. E para isso, você precisa entender que são as dificuldades, as lutas, que vai fazer você se aproximar. É através da batalha espiritual que você vai obter vitórias. Amém? Então aqui no versículo de número 5, diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim somos vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Olha aqui para você entender o que ele estava falando, hein? Isso aqui Deus estava usando, pessoal, para que Jeremias declarasse isso ao povo de Israel. Mas entenda uma coisa, ele quis mostrar para o povo de Israel que quem tem o controle sobre o vaso é o oleiro, não é o barro que tem o controle sobre o oleiro, mas é o vaso que está na mão do oleiro. Então, uma vez que você está nas mãos de Deus, quem tem o controle da sua vida é Deus. Uma vez que você está nas mãos dele, quem tem o controle de tudo é Ele. Quem está me entendendo, por gentileza? Ele quis mostrar para o povo de Israel o seguinte: olha, quem está na frente é Deus, sou eu, o Senhor dos Exércitos. Vocês são apenas vasos e estão nas minhas mãos. Então o controle não está com vocês, o controle está com quem? Com Deus. Então aprenda que o controle da sua vida não está na sua mão. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. Uma vez que você é vaso, você não deve se preocupar, porque você está nas mãos do oleiro. E quem está nas mãos do oleiro está protegido e está guardado.
guardado. Levanta a sua mão, diga: eu estou protegido. Diga: eu estou guardado. Diga: eu sou vaso nas mãos do oleiro. Quem crê que você é um vaso na mão de Deus? Pastor, mas eu estou cheio de problema, angústia, tristeza. Você é um vaso nas mãos de Deus. Você pode não ter valor para ninguém. Você tem para Deus. Amém? Amém? E Ele é com você. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Agora, no versículo de número 7, ele fala assim também. Normalmente, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Diga graças a Deus. O que é que ele está falando? Que toda autoridade, todo poder, todo controle está com ele. Mas se a nação, olha só, que está no erro, no pecado, se arrepender, o que acontece? Que ele também se arrepende do que ele pensa em fazer. O que Deus pensa em fazer? Deus, ele pensa o seguinte: se a pessoa não está honrando a ele, se a pessoa está persistindo no erro, se a pessoa está persistindo em viver uma vida errada, o que Deus pensa sobre ela? A pergunta é essa: você insiste com quem não quer nada? Não. Deus não desiste, mas Ele não pode insistir. A escolha não é do homem, a escolha quem faz é você. Só que Deus, ele não pode interferir na sua escolha. Se você quer Deus, Deus vai estar com você. Se você quer estar sozinho, a escolha é sua. Quem está me entendendo? Eu já quero mandar você para casa. Levante as duas mãos, os olhos fechados. Diga: Senhor Jesus, o Senhor está no controle da minha vida. Diga: a partir de hoje, não deixa que as preocupações me afastem de ti. Diga: o Senhor está no controle. Fala bem forte: o Senhor está no controle. Diga: meu Deus, eu coloco o Senhor no controle da minha vida. Olha aqui, quando Ele está no controle da tua vida, tudo dá certo. Se Ele sai do controle, tudo dá o quê? Errado.